letra, mas também, ó Deus, o espírito da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, falando aos nossos corações e nos conduzindo, ó Deus, a ser transformados, edificados, trabalhados, transformados de fato diante de Ti, para que possamos, ó Pai, como lemos aqui, como diz o texto, comer o melhor dessa terra. Ajuda-nos nisso, conduz-nos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu mover, Santo Espírito de Deus, e nos ajuda, ó Pai, a despeito de nós e apesar de nós, que o Senhor contemple e haja conosco em amor, como o Senhor sempre tem feito. Para a glória do Teu nome é que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o Natal coincide com o fim do ano. Não apenas uma questão de calendário, mas de fato um tempo que parece ter sido providenciado para que a gente possa terminar um ciclo, passar um período e iniciar um outro grande ciclo. O ser humano parece ser movido a ciclos que começam, se encerram, novos momentos e novas etapas. E isso, queridos, eu creio ser de fato muito bom. Nós vivemos o ciclo do dia, o amanhecer, o entardecer, anoitecer, dormir, acordar, trabalhar, descansar, produzir, desfrutar daquilo que se produz, daquilo que é o fruto do trabalho mesmo. Vivemos os ciclos das horas, com tarefas, atividades programadas, alimentação, encontros, conversas. Vivemos o ciclo das semanas, estudos, atividades familiares, cuidados com a saúde, afinal de contas, toda dieta começa na segunda-feira. O dia do Senhor, que nos revela que tudo veio de acordo com a divisão de dias que o nosso Deus fez. Vivemos o ciclo dos meses, quando a gente percebe as estações, mudança de tempo, a mudança das situações que nos cercam na natureza, plantio, colheitas, estudos mais programados, a evolução das crianças crescendo, cursos, projetos maiores, e vivemos o ciclo dos anos, como a vida vai sendo vivida de fato, desfrutada, as estações, infância, adolescência, a fase adulta, a maturidade, a velhice. E esses ciclos, queridos, podem nos ajudar a ter disciplina, a olhar para a vida e estabelecer de fato uma forma de caminhar, uma forma de experimentar, de desfrutar, de viver, que a gente consiga enxergar e fazer avaliações sobre nós mesmos, sobre a nossa progressão, se assim podemos dizer, como estamos evoluindo. E é uma verdade que sempre estamos evoluindo, uns de uma forma mais rápida, outros mais lentos, mas caminhando, andando, indo à frente. E nós podemos então, irmãos, verificando essas questões, tomar decisões. Fim de um ano, fim de um ciclo, serve para a gente pensar aquilo que a gente precisa se desapegar, deixar de lado. Isso não serve mais, isso não cabe mais no meu estilo de vida, isso não tem espaço diante dos meus sonhos, dos meus projetos, daquilo que eu quero para a minha vida, para os meus filhos, netos, para a minha caminhada. Tem certas coisas que precisam ser deixadas de fato. Se eu quero trabalhar minha saúde, tanto mais questões eu preciso lançar fora, colocar apenas na linha da lembrança. E também, irmãos, serve para a gente ver o que precisa vir para a prateleira da frente. Aquilo que eu preciso me envolver mais, aprender mais, exercitar mais, para que eu consiga alcançar certas situações na minha caminhada. Sei que eu não estou falando nenhum tipo de novidade aqui. Todo fim de ano, quem tem uma memória um pouquinho mais privilegiada aí, a gente passava ali no calçadão da Rua Alfield, principalmente nos últimos dias, e via aquelas chuvas de papel picado que escritórios lançavam ali para festejar o ano que chegava, mas também jogando fora material de escritório que não seria mais
aproveitado. Então valia uma festinha ali, regada a muita cidra, né, que a gente via sendo distribuída por ali. E a gente passava e tinha aquele sentido: muita coisa antiga vai ficar, vem um tempo novo aí pela frente. Diante desse tempo que nós temos vivido, irmãos, uma realidade que tem sido alterada é que os nossos sonhos talvez tenham sido impactados por um fator novo na história. Muitos que pensavam: não, eu vou fazer tal coisa a partir de 1º de janeiro. Agora, com relação à saúde, com relação a amigos, muitos têm parado e pensado assim: eu preciso estar com a minha família, porque eu já não sei mais como é que vai ser daqui a pouco. Eu preciso rever os meus parentes, porque do jeito que as coisas estão, a insegurança agora é tão grande. É bom a gente estar com eles, é bom exercer o abraço, quando é possível, de uma forma mais firme, porque muitos têm andado com dúvidas quanto ao que vai ser. O fato é, queridos irmãos, que quando nós chegamos ao final desse 2021, muitos estão pensando de fato nos planos, nos sonhos, nos projetos. Outros estão pensando em juntar os cacos diante de perdas, de saudade, pensando: Senhor, eu preciso recomeçar, eu preciso retomar a minha caminhada, ainda agora com um formato diferente no meu lar, nas minhas amizades. Eu preciso recompor e recomeçar uma nova história. E aí, queridos irmãos, olhando para a história, para o que nós podemos aprender com o ensino bíblico, com aquilo que a Bíblia vai nos narrando e nos mostrando, esse texto traz algumas situações que eu creio serem muito propícias para esse tempo agora. Para você não apenas olhar para o Natal como costumeiramente a gente ouve na mídia, quando ouve, como costumeiramente nós vemos em muitas igrejas, como um tempo apenas de cantata, de musiquinhas, mas passar a realmente ser um tempo, e que nada disso é ruim. Eu estou aqui completamente a favor de que seja bem celebrado, mas que a gente vá um pouco além, irmãos, naquilo que está lá dentro do nosso interior, diante da vida, diante daquilo que é o maior presente que você recebeu do Senhor, que é a sua própria vida, e você pensar e buscar algumas questões para o seu coração. Gostaria de compartilhar com você nessa noite, queridos irmãos, a questão do Natal ser um tempo de avaliações, mas também um tempo de decisões a tomar. Decisões que, quer você queira, quer não, você já toma. Parando para observar ou não, você está sempre tomando decisões. Você está sempre agindo assertivamente, dizendo sim e não, dizendo eu vou, eu não vou, dizendo eu entro nessa ou eu não entro. Mas talvez, e esse pode ser um grande momento, talvez você esteja num tempo de realmente refletir sobre suas decisões, refletir em como tem sido sua caminhada e aonde você deseja realmente mirar a sua história nesse próximo ciclo que vem aí. O texto que nós estamos lendo e avaliando, irmãos, diz respeito a 700 anos antes de Jesus. Pouco para mais ou um pouco para menos, mas a história de Isaías começa mas bem antes de Cristo. No entanto, Isaías é talvez o grande evangelista do Antigo Testamento. É o profeta mais citado nos evangelhos. Quando você lê principalmente o Evangelho de Mateus, você vai ver as referências ao nascimento de Cristo, à vinda de Jesus. Em diversos momentos você vai ler o evangelista dizendo: tal coisa foi para que se cumprisse o que havia sido dito. E normalmente o que havia sido dito foi dito por Isaías. Tal situação vem assim para que se cumpra aquilo que foi entregue na profecia. E a profecia, normalmente, Isaías. Ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, irmãos, porque
é o profeta que mais escreve sobre a separação do homem do Senhor. É o profeta que mais trabalha sobre como o povo de Deus estava abandonando de fato o Senhor. Mas ao mesmo tempo é o profeta que mais escreve sobre como, com a vinda do Messias, o Senhor traria resgate, redenção, não apenas para aquele povo a quem Isaías se dirigia no primeiro momento, mas a toda a humanidade. Isaías faz o contraponto de mostrar como é triste, como é ruim, como é um estrago o pecado, e ao mesmo tempo como é libertador, como é renovador, como é redentiva a ação de Cristo, a obra de Cristo, a presença de Cristo na vida daquele que tem um encontro com Ele. E eu gostaria de convidar a você então, irmãos, a pensar em avaliações que nós podemos fazer para o próximo ano, a pensar em decisões que nós temos para o próximo ano, à luz desse texto que nós lemos na abertura dessa palavra. Isaías está trazendo aqui, irmãos, no meio de um texto extremamente duro, tenso, um texto que é complexo para que nós venhamos a avaliar numa noite apenas, mas ele vem e começa o versículo 18 dizendo assim: vinde, vem para cá, vamos ter uma boa conversa nessa hora e pensar um pouco sobre a sua caminhada. Primeira questão que eu gostaria de trazer, irmãos, sobre nós, então, é isso: o convite que o Senhor faz. E em primeiro lugar, para que nós façamos as avaliações da nossa vida, da nossa caminhada, à luz da iluminação do Espírito Santo de Deus. E por que isso? Olhe para a sua Bíblia para a gente observar algumas questões. Normalmente, querido irmão, querida irmã, quando você pensa sobre a sua caminhada, eu e você, nós temos a tendência a amenizar a nossa história. Pastor Eloy mencionou isso hoje de manhã, e é verdade, é algo que está muito presente na nossa natureza, na nossa índole. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, nós somos bastante complacentes conosco. Nós nos achamos melhores do que somos de fato. Nós, ao nos compararmos, nos medirmos com o meio em que nós estamos, geralmente a gente se olha e fala: eu não sou tão complicado quanto fulano, comigo é bem mais tranquilo. Nós nos achamos que somos mais conversados, mais gente boa, mais amigos, né? A gente se vê como melhores pais. Não, os meus filhos, ninguém trata os meus filhos como eu trato os outros filhos assim. Nós nos vemos como pessoas, irmãos, mais acessíveis. Não, comigo pode falar que eu sou mais tranquilo. Geralmente, na nossa própria avaliação, a gente é sempre média 7 ou 8 para cima, né? Ninguém é reprovado quando se olha no espelho. Dificilmente a gente tem um olhar que seja crítico conosco mesmo, nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Geralmente, como bons brasileiros, a gente sabe que parece que tem sempre um lugarzinho melhor para nós, afinal de contas nós merecemos. Mas o fato é que, se você olhar para o texto, no versículo de número 18, o Senhor, através do profeta Isaías, diz assim: venham e vamos arrazoar. Essa palavra, arrazoemos, ela tem um significado um tanto quanto amplo do seu original, mas entre outras coisas, queridos irmãos, ela diz assim: coloque os seus argumentos, coloque as suas justificativas na mesa, as cartas que você tem, apresente, faça todo o seu registro do que você pensa de você mesmo, de como a sua vida tem sido encaminhada até aqui. Lança na mesa toda a sua argumentação. Coloque de fato aquilo que você acha que precisa ser corrigido. Coloque de fato, se há algum tipo de repreensão que você precisa, veja e coloque. Se você entende de fato que está certo, que talvez a sua vida esteja sendo alvo de injustiça, talvez Deus não esteja agindo com você como você merecia, porque afinal de contas, no seu olhar, você é bem melhor do que imagina. Então coloque tudo à mesa. Vinde, pois, e arrazoemos.
Você coloca os seus argumentos à mesa. Porém, quando há essa expressão sendo colocada aqui, queridos irmãos, o Senhor nos diz assim: olha, você vai chegar a uma conclusão, a um veredito. Você vai olhar diante desse ciclo, esse ano que se passou, esses últimos meses, você vai se olhar e vai chegar a um contexto em que você vai se ver. Mas o fato, queridos irmãos, é que o profeta, quando chama o povo e traz a palavra do Senhor, ele também está dizendo: olha, mas Deus também vai colocar a visão dele sobre você. Você está liberado para falar tudo aquilo que você pensa de você. Mas arrazoar significa que você também vai ouvir do Senhor aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Quando você olha para esse texto, querido irmão, querida irmã, você vai ver Deus agindo de uma forma a rasgar um véu e colocar de frente do espelho uma nação que Deus não estava feliz com ela. Olhe para a sua Bíblia e você vai ver que quando Isaías começa a falar da visão que ele tem, aí no capítulo 1, a partir dos versículos 2 em diante, depois que ele se apresenta falando que teve a visão, o período que ele teve essa visão, os reis que ele foi presenciando, subindo e descendo do trono, ele começa a dizer no verso 2: ouvi céus, Deus chama os céus, Deus chama o cosmos, Deus chama a natureza para ser aquela que o ouve, com quem ele vai dialogar. E a primeira expressão que Deus fala aí, irmãos, de uma forma muito dura, é assim: eu criei filhos, eu criei uns seres que eu os amo como filhos, eu tenho meu coração colocado sobre eles, e eu os engrandeci. Eles têm amadurecido, eles têm sido acompanhados, eu os tenho criado, porém, eles estão revoltados contra mim. Eu criei filhos. Quando você olha para quem Isaías está dirigindo essa palavra, é para o povo de Israel. É para aquele povo que, se você se lembrar de Gênesis capítulo 12, é aquele povo que o Senhor falou com Abraão assim: sai da sua casa, da sua parentela, da terra que você está, e vai para um lugar aonde ali eu vou fazer de você uma nação que será incontável, enorme, como os grãos de areia, como as estrelas no céu. Eu vou fazer através de você esse povo. E o Senhor cumpre. O Senhor, através das décadas, séculos, dos ciclos, dos períodos, Ele faz com que um povo seja realmente forjado. Ele faz com que, andando com esse povo, irmãos, esse povo experimente um crescimento absurdo com os netos de Abraão, ou bisnetos, os filhos de Jacó, 12 filhos. Ele faz com que esse povo se multiplique, passe por dificuldades, para que eles aprendam a depender dele, e o Senhor leva-os para a terra do Egito. Mais de 400 anos aquele povo caminha, passando por lutas, passando por governo que oprime, que é o governo do faraó. Aquele povo passa também por um sistema de milagres jamais repetido, que são as pragas do Egito. Aquele povo é conduzido por um grande líder levantado por Deus, que é Moisés. Mais de 2 milhões de homens agora, daquele lá atrás de Gênesis 12, mais de 2 milhões saem da terra do Egito, tendo uma coluna, ora de fogo, ora em nuvem, para que os guiasse no meio do deserto. Durante 40 anos eles experimentam alimentados, sendo vestidos, vendo água sair de rocha, experimentando livramento em guerras. Um povo, irmãos, que ano após ano, ciclo após ciclo, vai sendo cuidado por Deus. Deus fala: eu criei os meus filhos, a nação amadureceu, mas agora eles estão revoltados comigo. Versículo 3 diz assim: esse povo parece que não entende, não consegue compreender o que está acontecendo com ele mesmo, não vê que tem um Pai, tem um Senhor, tem um Deus que está do lado, mas eles preferem agir de outras formas e me abandonar, desprezar. Se você olhar o versículo 4, é pesadíssimo a palavra que o profeta traz sobre aquele povo. Irmãos, quando estamos arrazoando, quando estamos pensando sobre nossa caminhada, nós precisamos ter
não apenas um olhar mais misericordioso sobre nós mesmos, mas nós precisamos ter a honestidade conosco mesmo para pensar onde está a nossa vida. O que o Senhor tem pensado de mim? O que o Senhor tem olhado e visto na minha caminhada? Verso 7, irmãos, o Senhor está dizendo para eles: será que vocês estão percebendo aonde está a terra de vocês? Isaías fala para aqueles irmãos, num contexto, irmãos, que Israel já havia sido devastada pelos assírios. O povo invade, queima, mata, escraviza, subjuga aquela nação. Quando você olha o que o Senhor está dizendo, versículo 7, a sua terra está assolada, as cidades consumidas pelo fogo, pela violência dos adversários. A sua lavoura, os estranhos estão comendo na frente de vocês. Vocês não podem fazer nada. A filha de Sião, verso 8, é deixado como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. E aí, irmãos, o Senhor ainda mostra para ele, verso 9, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Sodoma e Gomorra, dos dias de Abraão, lá do início. Dos dias em que Abraão chegava para arrazoar com Deus e colocava: Senhor, se não tiver 50 justos naquela terra, se tiver 50 o Senhor vai poupar? E Deus diz: se tiver 50 eu poupo. E o Senhor volta para anunciar a Abraão que vai destruir aquelas duas cidades. E Abraão diz: mas se tiver 10, eu poupo. Ao final das contas, Abraão é vencido pelo argumento de Deus, porque o Senhor o leva a ver que naquela cidade a maldade era plena. E ali em Sodoma e Gomorra, onde habitava Ló, sobrinho de Abraão, que era o motivo pelo qual ele orava, o Senhor faz com que aquelas cidades sejam realmente destruídas, e um grande vale apenas de sal passa a ser a habitação daquelas cidades. Aqui o Senhor fala com Isaías: se não tivesse deixado alguns sobreviventes, a situação de vocês seria semelhante àquilo ali. Talvez, meus irmãos, no olhar do povo de Israel naqueles dias, as coisas não estivessem tão ruins. Talvez eles estivessem cumprindo o cronograma que eles haviam planejado, a plantação, a colheita. Talvez eles estivessem planejando viverem as suas vidas, mesmo sendo subjugados pelos assírios. A gente é escravo, a gente está sendo humilhado, a gente está sendo pisado, mas a gente vai levando. Mas o Senhor está convidando para eles: vocês não querem sair desse tipo de situação? Venham, vamos conversar. E o Senhor começa, irmãos, a mostrar para eles que apesar de todo o pecado, de tudo aquilo que acontecia, Ele poderia transformar aquele tipo de situação. Ainda que os vossos pecados, verso 18, sejam como a escarlata, algo extremamente vermelho, mostrando quase que a pureza de sangue, ainda que seja assim os seus pecados, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, que era uma substância utilizada para a confecção de tinta, eles vão se tornar como a lã pura, a lã recém-tirada das ovelhas e lavada. O Senhor faz esse convite para que aquele povo possa repensar a sua caminhada, irmãos. O que eu posso trazer para a minha vida nessa noite? É que talvez para esse ano, nas minhas avaliações, eu esteja tranquilo. Eu passei por esse tempo de epidemia, pandemia, estou vivo, estou bem. Na minha casa está tudo correndo dentro da normalidade. Talvez não haja necessidade de parar e pensar em algo maior, algo que dê mais sentido, mais profundidade à minha caminhada. Alguma coisa que daqui a pouco eu fale: valeu a pena viver, tudo que eu vivi valeu a pena. Talvez não haja esse tempo agora, mas e de Deus, o que eu estou ouvindo? Talvez no meu aspecto particular está tudo dentro de um certo padrão. Como bom brasileiro, eu posso não ser o melhor, mas eu também não sou o pior. Eu posso não ser o mais rico, mas eu também não sou o mais pobre. Eu não sou o 01, mas eu também não sou o 0 milhão. Eu sou mediano.
Mas será que eu tenho tido talvez a coragem de chegar e falar: Senhor, o que o Senhor me diz da minha vida? Como pai, Senhor, o que o Senhor me diz? Como mãe, Senhor, o que o Senhor fala de mim? Senhor, dentro da minha caminhada, no meio dessa sociedade, eu sei apontar tantos problemas, Senhor, mas e eu? O que o Senhor me diz? Será que eu estou disposto, irmãos, nesse fim de ano, a ouvir do Senhor? Venha, vamos arrazoar um pouco. Puxa uma cadeira aí, quero falar contigo. Vinde, arrazoemos. O Senhor tem nos chamado para conversar. Deus é bom e é gracioso, irmãos. Ele nos chama para expor a nossa vida, mas nos concede a chance de uma boa avaliação, uma boa auditoria nas nossas vivências. De chegar e falar: olha, quero te mostrar isso, isso, isso. Mas por quê? Para te pisar? Não. Para te maltratar? Claro que não. Mas para mostrar que ainda que as coisas estejam devastadas, na expressão do profeta, vermelho como a carmesim, como a escarlata, ainda que o negócio esteja tão ruim, mas tão ruim, que a gente fique com vergonha, o Senhor nos diz: eu posso transformar tudo isso, e posso fazer de você alguém que sai de 0 a 100, mudado, transformado. Alguém que olha para a sua vida e, se for um livro aberto, você pode se envergonhar, mas eu quero mudar isso para que de fato outros possam ver e falar: eis alguém transformado por Deus. Eis alguém que tem a sua vida sendo mudada. Como você, quando se lembrava talvez daquele tempo, né? Quantas vezes nós não ouvimos história assim: eu sei, lá daquele barraquinho onde eu vim, eu que sei, da minha infância pobre, lá naquela cidadezinha, atrás da curva, depois do morro, lá longe, depois de quilômetros de andar, Deus me tirou de lá e me colocou aqui. Talvez, irmãos, a gente possa ter de outros a palavra: como Deus tem agido na vida dessa pessoa. E essa pessoa sou eu e é você. Bora falar, queridos irmãos, mas ouvir também. Ouvir como, pastor? Lendo a palavra, meu irmão. Sendo contrastado com a vida daqueles que têm sido transformados por Cristo ao longo dos séculos, dos anos, dos ciclos, dos períodos, e comparando a nossa caminhada. Senhor, quando eu ouvi a Tua palavra pela primeira vez, eu tinha esses hábitos. Onde esses hábitos estão? Têm sido mudados? Eu falava desse jeito, Senhor. A minha boca foi mudada. As minhas palavras são palavras de cristão. Uai, mas existe isso, pastor? Uai, claro que existe. Lendo a palavra, irmãos, ouvindo seus familiares, ouvindo o sermão, mas ouvir. Chegar diante do Senhor num tempo em que você está solitário na sua casa, num quarto, uma hora em que você pode realmente falar para quem está com você ali, dizer: olha, vou estar aqui lendo a Bíblia. E nessa hora, meus irmãos, abrir o coração e dizer: Senhor, fala. Fala, porque o teu servo precisa ser de fato auditado, verificado, arrazoado, pensado, mudado por ti. E isso, querido irmão, para que fique muito claro, é para que nós sejamos transformados em seres, em pessoas, em vida melhor nesse próximo ciclo. Mas o texto continua. E quando a gente fala, irmãos, desse tempo de Natal, fim de ano, não apenas avaliações, mas decisões corretas. É hora de nós pensarmos e agirmos olhando para frente, dizendo: eu quero acertar, eu quero de fato avançar, eu quero construir algo que seja mais bonito, mais sólido, mais resistente, mais contundentemente vitorioso. E o versículo 9, irmãos, mostra a chave que é direta, é palavra de Deus.
Deus não enrola, Deus não fica dando caminhos, mistérios, ou aquele sentido aqui, te enganei, é pegadinha. Não, o Senhor fala diretamente. Se é isso que você quer, olha o que eu estou dizendo para você. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor dessa terra. Será que isso, irmãos, não é uma promessa para a minha vida e para você hoje? Será que isso aqui ficou em 700 antes de Cristo? O que o Senhor oferece para o seu povo? Ele diz assim: o Senhor, eu sei o caminho para que vocês sejam felizes, a despeito de como esteja o cenário histórico, político, geográfico, climático. Eu, o Senhor, posso conceder para você plena alegria, mesmo em meio a um deserto. Irmãos, aqui a gente começa a separar um pouco do que tem sido pregado, do que tem sido alardeado muitas vezes nos púlpitos do nosso país, e daquilo que é palavra bíblica de fato, daquilo que é o que nós deveríamos aprender. Muitas vezes, irmãos, nós oramos e temos ouvido isso de tantas maneiras. Nós dizemos: Senhor, o cenário está todo difícil, muda o cenário. Nós ouvimos: Senhor, a coisa política está muito difícil, muda a política. Nós ouvimos: o Senhor, a coisa está difícil na saúde, muda a saúde. Mas eu entendo e aprendo, queridos irmãos, que o Senhor está mostrando para aquele povo e mostra para nós exatamente o seguinte. Olhe para o texto, ele diz: vocês vão comer o melhor, mas desta terra. Eu não vou mudar a terra para que vocês comam melhor, mas eu vou fazer com que vocês aprendam a se alimentar e usufruir, mesmo nas condições que estão acontecendo hoje. E isso é muito lindo, irmãos, porque Deus fez um povo andar 40 anos no deserto, mas Deus não arrancou o deserto daquele povo. Deus não fez um grande guarda-chuva que protegesse do sol, mas o Senhor andava com aquele povo dia a dia, debaixo do sol quente, fazendo sim, se não há condições de costura, as vestes foram se adaptando aos corpos durante 40 anos. Você pode pesquisar e vai ver isso na palavra. Se não há comida de uma forma que seja a contento, uma hora ele envia codornizes, outra hora ele envia o maná. Mas o fato é, o Senhor não diz assim: vocês vão pegar o maná e vão guardando para que de repente comece. Tem gente que tem 100 pedaços de maná, tem gente que não tem nenhum. O Senhor dava a porção para cada um, mas dava também o prazer em ter cada dia a comida renovada, o sabor sendo realmente experimentado, a satisfação, irmãos, em saber: estamos sim no deserto, mas Deus está conosco, e a cada dia a sua presença e a sua boa mão nos faz ter de fato dignidade, prazer, avançar. Nós sabemos que um dia a nossa Canaã vai chegar, e enquanto não chegamos, o Senhor nos provê e nos guarda dia após dia. O que eu quero trazer para o seu coração é que Deus, irmãos, é um grande mestre em mudar as circunstâncias. Porém, o que eu vejo nesse texto é que Ele é um grande, mas um grandíssimo mestre, que pode nos conceder paz, alegria, saciedade, plenitude em meio a qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Eu amo ver essas coisas, irmãos, principalmente quando a gente tem oportunidade de ter certos vislumbres disso quando acontece na nossa vida. Ontem fez 2 anos que eu me despedi do meu pai. Mas nos últimos meses da sua jornada aqui, da sua caminhada, já completamente impossibilitado de fazer qualquer coisa sem a ajuda de alguém. Se vai para a rua, alguém tem que levar. Se vai para o médico, tem que ser levado, alguma coisa assim. Medicação era administrada pela família. Todas as questões envolviam dependência. Porém, nunca vi em nenhum momento, irmãos, nunca vi ele desanimado pensando assim: não quero mais nada. Ao contrário. O que eu via era a gratidão por alguém que levava comida,
geralmente minha cunhada. A gratidão porque alguém tinha ido lá visitar, os amigos da igreja, os irmãos, foram diversas vezes que oravam com ele, que estavam ali naquele momento, lembrando das coisas, risadas. E isso, irmãos, trazia para mim um sentido de que, embora a vida tivesse tão limitada, tão difícil, a presença do Senhor fazia o renovo de cada dia na caminhada dele. Quantas vezes, irmãos, nós paralisamos a nossa caminhada, porque se Deus não fizer tal coisa, eu não caminho com Deus. Se o Senhor não converter o meu filho, eu não vou à igreja, eu não faço mais nada, não participo de ministério, eu não me envolvo, porque ou o Senhor muda isso, ou então Ele não está agindo na minha caminhada. E nós colocamos, irmãos, muitas vezes, condições e condições e condições. E isso é que muitas vezes diminui em nós a percepção de que Deus está conosco. O Senhor não tirou um povo do deserto, mas falou: caminha, que eu vou caminhar com vocês. Quantas coisas aconteceram naquele deserto, irmãos. Mas eles sabiam que aquilo não era o fim, a terra prometida ainda iria chegar. Nesses nossos dias, irmãos, como crentes, como nós perdemos a visão de que Deus está conosco. Num casamento difícil, Deus está conosco. Na situação do emprego que às vezes está longe, o dinheiro às vezes não está dando, mas Deus está conosco e pode fazer grandes milagres. Na situação, irmãos, política, talvez adversa, talvez a política feliz, mas Deus está conosco para te dar sabedoria, entendimento, boa palavra, ânimo para sair todo dia e trabalhar, para enfrentar as coisas e dizer: o Senhor está comigo, então vamos em frente, vamos embora, para de chorar. Mas o que há, irmãos, nesse tempo, é que muitas vezes nós queremos dizer: Senhor, se não for do meu jeito, estou de mal, Belém, Belém. E muitos têm perdido grandes oportunidades de ter decisões acertadas. O que o Senhor requer daquele povo? Aprenda a me ouvir. Em outras palavras, aprenda a obedecer. Se quiserdes e me ouvirdes, se vocês aprenderem a obedecer o que eu coloco para vocês, vocês vão comer o melhor dessa terra. O que é comer o melhor dessa terra, meu irmão? Cada um de nós aqui pode ter uma definição para isso. Mas olha como é que o Senhor mostra as coisas de um jeito simples e às vezes nós complicamos. Você deve conhecer pessoas que são paupérrimas, mas que cada vez que vão colocar um prato de comida à mesa, você vê essas pessoas comendo como se estivesse no melhor dos melhores restaurantes. E dizendo assim: como Deus é bom e nos alimenta e nos cuida. Você conhece gente assim? Ou eu estou falando alguma coisa muito longe da sua percepção? Eu conheço. Conheço gente que a geladeira costumeiramente está vazia. Mas essas pessoas têm um brilho no olhar e uma gratidão que normalmente a gente fica envergonhado e confuso, dizendo: Senhor, como pode? Como pode? Me lembro de estar fazendo evangelismo numa cidade, irmãos, bastante anos atrás. E a gente entrava de casa em casa, e em todas as casas, as pessoas que não nos conheciam, não sabiam que nós estávamos ali para fazer, mas em absolutamente todas as casas, alguém nos dava ou um café, ou um suco, ou alguma coisa para comer. Gente muito, muito, muito pobre. E eu, como um cara assim extremamente agradável, né? Eu não gosto de suco de goiaba. Na maioria das casas me deram suco de goiaba. E aí eu ficava assim: ô Senhor, é prova ou é ensino? E aí a gente toma aqueles pedala, acorda moleque, estou te ensinando, você não está vendo a gratidão na vida desse povo? Sabe, irmãos, para pensar, quantas vezes
a gente vê pessoas que têm tantas condições de comer o que querem, mas não têm saúde para desfrutar. Podem pagar qualquer prato, mas dariam tudo para um momento de prazer na refeição. Quanta gente que pode viajar para qualquer lugar, mas nunca está satisfeito, porque está sempre se vendo com perigo. Será que tem assalto? Será que esse povo aqui é bom? Será que a gente vai conseguir no dia de amanhã resolver tantos negócios? Gente que vive estressada, preocupada, amargurada. Quanta gente, irmãos, tem uma família maravilhosa, mas está sempre reclamando da família, está sempre com a cabeça para baixo, está sempre ruim. Decisões acertadas envolvem obediência no Senhor. E aí entra Isaías, irmãos, mostrando para aquele povo que se eles ouvissem a Deus, eles iam ver a promessa, a bênção que o Senhor tinha para eles. Abra sua Bíblia aí, Isaías capítulo 7, os versículos de 10 a 14 vão mostrar por que aquele profeta era o evangelista do Antigo Testamento, como a gente acabou de citar algumas vezes. Ele fala, irmãos, que aquele povo ouviria do Senhor as promessas quanto à vinda do Messias, 7 séculos antes delas se concretizarem. Isaías capítulo 7, verso 10 diz assim: e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. O Senhor está dizendo para o rei: você pode pedir um sinal que eu vou te mostrar a minha fidelidade. E aí 12, Acais porém disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor, né? E aí o Senhor então diz pelo profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? E aí ele diz: portanto, o Senhor mesmo é quem vai dar o sinal. Qual é o sinal? A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome desse filho é: Deus está no meio de nós. Emanuel, Deus conosco. Irmãos, nesses dias as pessoas que têm desespero, desesperança, amargor, elas precisam ouvir que há 2000 anos atrás o Senhor cumpriu essa promessa e Ele, Deus, se fez no meio de nós através de Cristo. Deus não está ausente desse tempo, o Senhor não está ausente de nós. Mas onde estão as vozes, irmãos, que vão se levantar e dizer para os seus parentes: Deus está conosco na nossa casa? Onde estão as vozes, irmãos, que vão dizer no seu lugar de emprego, no seu sustento: olha, não desanimemos, os tempos são difíceis, mas Deus é conosco, vamos buscar esse Deus? Muitas vezes nós estamos calados e envergonhados, porque às vezes nós mesmos não cremos dessa forma. Isaías, irmãos, ainda, mais um texto para que você se lembre bem, um texto famoso agora, capítulo 9, aí, dos versos 2 a 7, Isaías começa a mostrar as terras, as tribos de Israel. Ele fala de Zebulon, ele fala lá, estava envergonhado, estava acabado, mas as coisas vão mudar. Até que chega lá no verso 6, e o texto que você cantou hoje: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O governo não está sobre político A, B ou C, o governo está nos ombros do Senhor Jesus. Aprendamos a buscar o verdadeiro governador, e o seu nome será o Conselheiro Maravilhoso, o Deus que é todo poderoso e forte, o Pai de toda longevidade e eternidade, aquele que concede paz, que vai além de todo entendimento. Poderia citar aqui, irmãos, Isaías 49, Isaías 53, Isaías 61. Isaías cita para aquele povo: se quiserdes, se vocês ouvirdes, esse que vai fazendo todas as coisas será o seu Deus, e vocês, a despeito das invasões, a despeito dos desgovernos, a despeito da pobreza, vocês vão de fato comer o melhor dessa terra. Na simplicidade ou na abastança, mas vocês vão desfrutar disso aí. Qual foi a última vez que você sorriu dentro da sua casa pela simplicidade do seu lar? Qual foi a última vez que você de fato agradeceu a Deus por aquela coberta fina, às vezes, já bem esgarçada, mas que te aquece quando a noite está mais amena?
Qual foi a última vez, meu irmão, que você olhou para frente e se planejou: eu quero ser alguém melhor no próximo ano, mais perto de Deus. Quero tomar decisões acertadas. Último ponto, queridos irmãos, está no versículo 20 e vai no contraste, no extremo oposto do versículo 19. Você pode também tomar decisões erradas para o próximo ano. O texto diz: se você recusar ouvir o Senhor, e se você se manter como rebelde, ou seja, alguém que é de fato um desprezador das ordens, da vontade do Senhor, da sua palavra, o texto diz: você vai ser devorado à espada, porque a boca do Senhor é quem está dizendo essas coisas. Queridos irmãos, as palavras do Senhor são duras muitas vezes, duras de fato, mas a realidade do cumprimento das palavras, ela é extremamente perceptível, e a realidade nesse sentido é bem mais aguda. Eu quero trazer para o seu coração, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para algumas situações aí no dia a dia e num primeiro olhar parecem coisas comuns. Você olha para determinada pessoa, conversa com ela, ela explica uma dificuldade que ela tem, e aí você, às vezes carregado até mesmo de piedade, de amizade, mas você diz para essa pessoa: olha, que situação dura, né? Difícil, mas que bom que vocês têm aprendido a viver, conviver, conformar com tal coisa. Às vezes uma doença, às vezes uma falta de uma situação, às vezes um relacionamento que está quebrado e tudo. Para a gente parece assim, acontece com todo mundo. Mas a grande questão, irmãos, é que só quem passa de fato por uma situação de dor sabe dizer aonde aquilo aperta e como aperta de fato. Só quem experimenta a situação de angústia sabe dizer de fato como aquilo realmente dilacera o coração. E aí, normalmente a gente não vê isso, mas às vezes, irmãos, durante as noites, pessoas vão dormir de uma forma como se estivesse de fato com uma faca no pescoço, uma espada que está atravessando o seu peito. Eu não sei definir com todas as palavras, esgotando o termo, mas a expressão angústia, ela é algo terrível. E coisa horrível é viver angustiado. Talvez os irmãos de área de saúde possam dizer isso com tanta propriedade que possa chegar numa situação da gente conseguir entender. Porém, quem vive angustiado, querido irmão, esse alguém vive, talvez, de forma a ver esse versículo no coração às vezes. E aqui eu não quero acusar ninguém, irmãos, muito pelo contrário. Mas eu gostaria de trazer para o coração de todos nós, será que nós temos, às vezes, a coragem de dizer assim: quanto dói uma decepção numa amizade, por exemplo? Quanto dói um não redondo numa prova, num emprego? Quanto dói uma frustração na vida? O fato é, irmãos, que cada um de nós é que vai ter que ser, na sua experiência individual, aquele que vai poder dizer de fato o quanto dói, o quanto aperta. Mas mais do que isso, irmãos, nesse texto, o Senhor está dizendo: olha, se quiserdes e me ouvirdes, vocês não vão passar por isso. Ao contrário, mesmo que venham as dores, mesmo que venham os ataques, o que vai acontecer é que eu vou consolar, confortar, vou abraçar, vou caminhar junto e vou, à medida com o tempo, com a ação, com tudo aquilo que eu tenho, trabalhar vocês, fortalecendo, encorajando, amadurecendo. Porém, irmãos, a verdade é que muitas vezes, nós não temos tido a coragem de nos abrir diante de Deus e dizer: Senhor, lá atrás, aonde eu errei, me perdoa. Lá atrás, Senhor, aonde eu falhei, me ajuda. Lá atrás, aonde despencou, nosso relacionamento se rompeu, me ajuda, Senhor.
Me faz voltar e caminhar mais na tua presença. Gostaria, irmãos, de não me deter tanto nesse ponto, porque o fato é que Isaías anunciou diversas vezes que mesmo no meio de toda a dor, o Senhor, dito pelo próprio Isaías, Ele lançou sobre Jesus o castigo que nos traz a paz. Ele lançou sobre Jesus todo o peso da nossa iniquidade. E louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele de fato pôde suportar tamanho castigo. Suportou na cruz aquilo que era o destino de todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. O destino de todos aqueles que dão as costas para Deus e dizem: eu vou viver do meu jeito, como eu quero. Acertando, errando, eu vou levando. Mas Isaías diz: olha, certamente Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si para que nos desse paz. Mais lá na frente, irmãos, Jesus conversando com um homem chamado Nicodemos, Ele vai dizer assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não viva perecendo, apodrecendo, se estragando, angustiado, mas tenha de fato vida eterna no Senhor. E eu quero encerrar essa palavra perguntando para você, perguntando para mim, o que nós vamos fazer nesses últimos dias de ano? O que nós vamos sonhar para o próximo ano, irmãos? Quanta gente está pensando na festa que vai durar um dia, talvez uma noite ou mais uma manhã. E depois... Mas eu queria convidar você a que nesse Natal você fizesse um arrazoado com o Senhor. Que vocês pensassem em decisões acertadas para o próximo ano, em todos os aspectos da sua vida. Que a gente fugisse, irmãos, de desobedecer ao Senhor. Que a gente dissesse para o Senhor: Deus, se o Senhor me deixar por minha conta, eu vou caminhar só pelo que eu enxergo. E a gente sabe que a nossa visão é muito limitada. Queria orar com você. Queria que você, pensando, falasse com Deus. O Senhor te convida a arrazoar. Isso não é uma tarefa para 2 minutos, para 1 minuto. Você não vai sair daqui e, como um gênio da lâmpada esfregada, concede-me quantos desejos. Mas eu queria que você saísse daqui realmente com um firme propósito de se colocar diante de Deus e avaliar a sua caminhada. Conversão é um processo. Mudança de vida, um novo ciclo que pode se iniciar. Fale com Deus nessa hora. Você, mãe, como é que vai ser? Você, pai, esposo, esposa, 2022, o que vai ser? Você, filho, vai ser gente melhor com seus pais? Você, vovó, você, irmão, você, funcionário, você, patrão, você, funcionário público, você, empresário, o que você vai construir para o próximo ano? Como o Senhor vai te encontrar? Vem agindo, Senhor, na nossa vida. Vem, Senhor, e trabalha conosco. Abre o nosso coração para Ti mesmo, Senhor. Não nos deixa, Pai, na mediana, na média. Não nos deixe, Senhor Deus, no meio do povão, Pai. Levanta-nos, ó Deus, como Teus filhos de fato, como sal da terra e luz do mundo, Pai. Levanta-nos, ó Deus, como
como gente que vai ser, de fato, aqueles que vão orar, vão ter intimidade contigo e vão colher, ó Deus, dia a dia, frutos doces na sua caminhada. Que a gente aprenda a ser grato, Deus, agradecido por tudo que o Senhor já tem nos dado. Que a gente aprenda a olhar, ó Deus, para a nossa casa e agradecer, ó Deus, pelo teto que nós temos, pelo alimento, ó Deus, simples ou complexo, mas que vem à mesa todo dia. Senhor Deus, pela pessoa que está ali conosco, às vezes nos suportando na nossa chatice, no nosso mau humor, na nossa reclamação. Deus nos ensina a ser gratos. Nos dá um coração, Pai, que consegue ver essa terra e ver que é terra boa. Quantos povos, ó Deus, têm tremores, terremotos, vendavais, e nós vivemos numa terra, ó Deus, que é tão abençoada. Como disse, ó Deus, o escrivão lá atrás, tudo que se planta aqui prospera. E o Senhor tem nos dado essa terra para cultivar. Senhor, nos dá um final de ano que seja de gratidão a Ti, Pai, porque a gente tem tanto mais do que a gente precisa, mas parece que nada está suficiente. Parece que a gente sempre quer mais, e mais, e mais, e mais. Oh Senhor, perdoa-nos a nossa ingratidão, a nossa insatisfação. Ajuda-nos, ó Deus, a dar um abraço apertado, convicto de ser abençoado e abençoador. Ensina-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a olhar, ó Deus, para esse próximo ciclo de vida. E, ó Deus, que a gente saiba depositar, ó Deus, nossa obediência no Senhor e fugir do mal, no nome santo de Jesus.